Me Calma aí, ajuda. deixa eu dar uma olhada. É, Talvez. não entrou, tá? Deixa eu tentar mudar aqui pra ver se entra. Eu sempre tenho esse problema entre o teclado É, e a cadeira. acho que eu que tive dessa vez, hein, professor? Vou te falar. Conseguem Agora, ver? agora eu acho que tá bonito. Ah, tá ótimo. É, Agora tá bonito. eu vou dar uma repassada desde o início, como tem gente que não estava aqui na semana passada, né? Esse slide, com ele eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas estratégias que a gente usa para mitigação de erros em um caso que não seja separável, né? Hoje os exemplos eles foram bem ilustrativos e dava para ver que eram casos separáveis. Só que na aplicação da vida real, quando a gente pega um banco de dados muito grande, a probabilidade é que isso se torne cada vez mais difícil, às vezes até impossível. Então a gente foi desenvolvendo algumas estratégias que podem ser úteis na hora da gente poder alcançar, às vezes, não um resultado ótimo, mas um resultado bom. Às vezes, bom o suficiente para ser útil e ter uma aplicabilidade real. Então, eu vou passar aqui, algumas delas eu já passei semana passada, vou de um jeito breve nas que eu já passei, até porque não tem motivo para ficar me repetindo muito. Então, a gente começa aqui com o que a gente chamou de teste de sanidade, né? Que não passa de uma execução normal para a gente poder achar um hiperplano, né? Uma execução normal do algoritmo do Perceptron. A diferença prática é a aplicação, né? Que a questão, quando a gente tem um banco de dados com muitos pontos mesmo, com uma escala muito grande, acaba acaba sendo bem perceptível essa dificuldade que às vezes o algoritmo tem de convergir. Então, o que, que a gente faz nessa questão do teste de sanidade? A ideia é você pegar um número bem exclusivo de pontos aleatórios do banco de dados e executar o perceptron em cima deles. Porque, teoricamente, sendo eles pontos, né, para serem separados, teoricamente eles já vão dar alguma base, algum padrão de separação caso o algoritmo convirja. E é isso que a gente faz. Na prática, o teste de sanidade ele pega esses pontos exclusivos, né, aleatórios. Ele tem uma. Em geral, a gente estava usando 30 pontos para tentar, que acaba sendo um número bom para não acabar excedendo, não é nem pouco demais, né, para dar uma separação muito arbitrária, nem alto demais para tornar muito difícil o algoritmo convergir. E a gente fazia. Qual era a lógica básica, né? A gente pega esses 30 pontos e tenta, por uma quantidade X de iterações, convergir o algoritmo. A gente pode definir esse número. A gente usava no projeto, né, de 10 mil a 20 mil iterações. E quando convergir, a gente salva esse hiperplano. Para ele passar para essa próxima fase, que não é necessariamente de mitigação, mas é uma questão de validação de dados. Para a gente poder parar e avaliar melhor, que é a fase do algoritmo classificador. Né? Quando a gente junta, salva esses hiperplanos que passaram pelo teste de sanidade, a gente faz o seguinte para determinar a classificação deles, né, de porcentagem de acerto. Saber o quão bom eles são. A gente pega X pacientes do BD, a ideia é que seja a maior quantidade possível, e para de 1 até X a gente testa, né? Se o paciente ele for maior que zero, se ele for 1 e o resultado do hiperplano for 1, aí a gente armazena na variável acerto remido. Se não, a gente armazena para erro de remidos, né? Esse remido e óbito é porque o contexto do projeto que eu trabalhei com o professor Luerbio era da gente conseguir tentar prever e dar um diagnóstico, né, para pacientes que foram internados ou não por Covid, né, que eles tiveram registro no banco de dados do SUS por Covid. E a ideia do algoritmo é tentar achar um hiperplano que convija, né, para poder prever se o resultado daquele paciente, pelos sintomas que eles registraram no banco de dados, lá na ficha do SUS, tentar prever o que mais provavelmente, o que possivelmente, qual possivelmente vai ser o resultado
do diagnóstico daquele paciente. Então, remidos seriam os que se recuperariam bem, que a probabilidade é alta, e os óbitos seriam os que provavelmente vão ter casos graves e talvez até venham a falecer, né? Então, aí a ideia é, se o paciente for né, que seria a representação para remido, aí tem esse teste para ver se ele acertou ou errou o remido, e a mesma coisa se o paciente for menor que 0, a gente testa para ver se ele acertou ou errou para óbito, e a partir disso a gente conseguir nossas porcentagens de acerto. Aqui, a seguir, a gente tem um teste, uma pequena variação dessas duas etapas anteriores, que o já citado aqui, né, o aluno de mestrado João Terra, que trabalhou com a gente, ele que deu a ideia desse, acho que o professor até citou justamente isso, né, que tem uma pequena diferença entre o que o teste de sanidade original faz e o que esse faria. A ideia desse é que enquanto você está executando as X iterações do teste de sanidade, você não pare no primeiro hiperplano que você achar, caso ele convirja. A ideia é você seguir todas as X iterações até o final, e se você achar um hiperplano bom, ótimo, né? Para aqueles pontos exclusivos, você armazena ele e armazena os valores que o algoritmo classificador vai te dar, as porcentagens de acerto. E caso você continue a executar o teste de sanidade, caso você ache algum outro hiperplano que supere, né, esses resultados, que tenha porcentagem de acertos maiores que aqueles, aí esse novo hiperplano que foi achado na mesma execução do teste de sanidade, ele vai sobrescrever o último. E ao fim das 10.000 iterações, você fica com o hiperplano que teoricamente seria o mais equilibrado, né? O que tem o maior taxa de acerto. Só para auxiliar aí, Não, claro. Igor, Uhum. o critério do João é o seguinte: você pode errar, por exemplo, uma parcela dos vivos e errar uma parcela diferente dos mortos, entendeu? Aham. Você fala que, por exemplo, você fala que 60% dos caras que você falou que iam viver, realmente viveram. Sim. Os outros 40% morreram. Mas você falou que esse grupo ia sobreviver. Então você errou 40%, ou acertou 60%. Né? Uhum. E aí, por exemplo, os mortos, digamos que você falou que um grupo lá ia morrer. Você falou que um grupo ia morrer, um grupo ia morrer, e um grupo ia viver. Aí do grupo que você falou que ia morrer, digamos que 70% você acertou. Você falou que o cara ia morrer, 70% dos caras que você falou que ia morrer, morreram mesmo. Uhum. Entendeu? Mas 30% sobreviveram. Então você tem 60% de acerto dos vivos e 70% de acerto dos mortos. Entendeu? Uhum. Aí o que o João faz é o seguinte: ele soma o seu acerto, tá certo? E compara com o total. Entendeu? Uhum. Ou seja, esse 60 mais 70 ia dar em torno de 65%. Entendeu? De acerto. Sim, sim. Entendeu? Uhum. Então ele pega o hiperplano que deu o maior percentual de acerto, independente se foi em vivo ou morto, de que lado que foi. Tá? Mas ele pega a soma. Ele não está preocupado de analisar uma parte do acerto de vivo ou a parte do acerto de morto. Ele pega a soma. Sim, sim. E ele acabou provando para mim depois, Igor, que é uma boa ideia considerar a soma, sem analisar vivo ou morto, né? Mas ele considerar sempre a soma. E ele vai carregando sempre aquele hiperplano, os coeficientes daquele hiperplano que acertaram mais, entendeu? Uhum. Sem se preocupar de fazer a separação, como o Igor está falando. Sim, o senhor mesmo disse, né, que estava alcançando bons resultados. Obrigado, Igor. Não, nada, que isso. Fica à vontade. Qualquer um de vocês, pessoal, se tiver alguma coisa a acrescentar, qualquer dúvida, pode me interromper. Eu esqueci de dizer isso, mas fiquem à vontade. Posso parar e explicar qualquer coisa. O senhor também, professor. Então, foi bem explicado isso. Agora, continuando, a gente entra aqui para um conceito que ainda não foi tão abordado, né, nessa questão dos exemplos. Não sei se vocês vão ver mais para frente, mas já fica aqui uma introdução básica, pelo menos, que
é uma coisa que a gente chama, o nome é Multilayer Perceptron. Qual é a ideia dele? Não é muito complicado, se você já entende o conceito do Perceptron. É justamente quando você tem esses casos, né, que a separação é muito difícil por só uma linha, só um hiperplano, o que a gente pode acabar fazendo? A gente pode criar meio que uma curva, né? A gente pode ver aqui, essa imagem é bem ilustrativa nisso, que a curva ela é composta basicamente de retas. Então não é como se a gente pegasse uma função, uma parábola, nada disso. A gente trabalha com junções de hiperplanos que a gente achou para determinadas áreas. E é isso que a gente faz, né? Juntando esses hiperplanos, depois da gente formar para determinar melhor que área vai ser uma área mais envolvida para pacientes remidos ou para óbitos, ou isso eu vou ilustrar todos os casos falando nesse contexto dos pacientes, né? Mas isso vale para qualquer caso. Às vezes você pode determinar uma área muito melhor, né? Pensando desse jeito, já que às vezes uma reta aqui não conseguiria separar, a gente pode enxergar isso bem. Aí tem duas formas de abordagem, que uma é a que a gente acabou usando e outra é que eu acabei encontrando mais, né? Que eu vi que parecia ser mais comum na aplicação do Multilayer Perceptron. Tem essa aqui, que é a mais comum, de você criar duas regiões se baseando estritamente em vários hiperplanos, que você usa eles em conjunto para delimitar duas áreas. E a outra forma, que foi a que a gente acabou aplicando no nosso projeto, eu fiz uma ilustração aqui, que é basicamente a gente faz o que? Justamente, aí justifica o nome, né? A gente forma uma pool, uma piscina, um grupo de hiperplanos, e a gente usa eles como se fossem, por exemplo, médicos em si, né? Porque o hiperplano, ele é no nosso projeto, quem determina quem teoricamente vai conseguir se recuperar bem, quem não vai conseguir se recuperar, né? Ou não se recuperar tão bem. Então é como se eles fossem médicos dando as opiniões deles. E quando a gente faz uma formação de pool, o conceito é justamente esse. É como se a gente tivesse um comitê de médicos avaliando caso a caso. E aí cada um deles vai dar uma opinião sobre cada caso. Aqui vocês poderiam ver cada um desses pontos, né, como casos isolados. E aqui, a gente pode ver aqui no hiperplano 1, por exemplo, o vermelho, o lado de cima, esse lado aqui vai ser o positivo, esse lado aqui é o negativo. E cada um deles vai ter uma classificação própria. E aí, o que a gente fazia era o seguinte, a gente juntava a opinião de todos os hiperplanos a respeito de cada paciente e fazia uma média, via o que a maioria dos hiperplanos dizia para um paciente. Por exemplo aqui o paciente 4, né? O hiperplano verde diz que ele vai viver, o vermelho também diz que ele vai viver e o azul diz que ele vai não ter uma recuperação tão boa. Então, o que acontece é que, como a maioria disse que é mais provável que ele viva, esse vai ser o resultado final. Aqui é um exemplo bem simplista para vocês poderem ilustrar isso melhor, né? Conseguir compreender, mas na prática a gente acaba juntando uma piscina bem considerável, assim, junta vários hiperplanos para poder ter cada vez um diagnóstico mais preciso. Aí vocês podem se perguntar até sobre como a gente vai escolher quais hiperplanos a gente vai usar isso, né? O nosso critério no projeto foi justamente usar isso aqui como um método complementar a esses aqui que a gente já ilustrou, né? O classificador e o teste de sanidade. Os melhores hiperplanos que a gente conseguia lá, a gente trazia, juntava eles, armazenava e começava a tentar formar piscinas para poder ilustrar os resultados e botava o banco de dados ali, né? Em cima do teste classificador de novo para ver as porcentagens. E, em geral, elas tiveram uma tendência a subir, né? Nesse método, assim, digo que pelo menos 10%, pelo que eu me lembro, né? E, a partir disso, a gente foi tentando desenvolver piscinas e fomos pensando nos outros métodos também. O próximo que eu vou introduzir para vocês
é um que particularmente eu tomei mais parte do trabalho dele, né? Que foi uma experimentação em cima de outro contexto, né? Outra ideia para poder tentar. Essa ideia surgiu a partir de uma outra hipótese, de casos que, por exemplo, como a gente ilustrou, eu vou ainda mostrar para vocês, o banco de dados ele normalmente não vem com muitos dados completos, né? Então, e dependendo do período em que o paciente está também, ele não vai poder dizer todos os dados que a ficha está pedindo, né? Então, Igor, aham. explica esse slide Não, claro, direitinho para eles entenderem. eu vou. Então, a gente desenvolveu um método, né, que a gente separou todos os dados de um paciente, por exemplo. Aí eu vou pedir licença aqui para mostrar aqui, ilustrar para vocês rapidinho. Eu vou voltar nesse banco de dados depois. Mas aqui, por exemplo, seria uma linha desse banco de dados aqui é um paciente. E a partir de cada ponto e vírgula é um dado diferente desse paciente, né? Então ele tem uma série de dados que estão armazenados no banco de dados. Eu entro mais nisso depois, mas o importante para o que eu quero explicar é isso agora. Cada paciente tem esse conjunto de dados, né, sobre eles. E o que a gente fez foi pegar todos esses dados e ao invés de trabalhar neles em um intervalo só, né, como a gente faria normalmente, a gente pegou todos esses dados e determinou intervalos para a gente poder separar eles em períodos diferentes do estágio da doença que eles tiverem. Por exemplo, o intervalo 1 ele é feito mais com a ideia da gente poder usar, criar hiperplanos que consigam prever melhor o diagnóstico, como está indo o diagnóstico de um paciente quando ele acabou de chegar, né? A ideia, exatamente. O cara chegou, entrou no hospital, aí tem um intervalo 1. Você sabe o que é? CO Unit Not é o quê? Código da unidade de notificação, pelo que eu me lembro. Exatamente, que é o código lá do SUS que recebeu o cara, da unidade do SUS lá. Isso. Volta Redonda, não, o SUS de Volta Redonda, o SUS de Cascadura, o SUS de Nova Iguaçu. Aí tem lá onde o cara entrou. Aí você sabe o sexo do cara, a idade, se é uma gestante, se não é uma gestante, a raça do cara, qual a escolaridade que o cara tem. Então você sabe os dados de entrada do cara no hospital. Também sabe, não é, Igor? Se o cara tem febre, eu acho. Não, sim, eu peguei só um recorte aqui, né? Eu vou mostrar para vocês depois. Coriza, a tabela toda. Daí a pouco o cara já fica uma semana, por exemplo, no hospital, né? Aí ele foi internado, né? Não preencheu sua ficha, ele foi internado, né? Porque o cara está mais tempo. Aí você já tem mais alguns dados do cara, né? Então, à medida que o cara vai ficando mais um tempo, né? Ele foi entubado, não foi entubado no terceiro intervalo, ele teve um suporte ventilatório, ele teve um raio-x lá do pulmão que ele teve que fazer, teve uma amostra que ele teve que sacar lá da pleura do cara, do pulmão do cara, né? E você sabe também se o cara tinha PCR para gripe ou não, se o cara fez lá dentro ou não fez. E aí, à medida que o tempo passa, esses dados vão se acumulando, né? Pode continuar, Igor. Não, claro. Então, a ideia principal é que, dependendo do estágio do tempo, né, que o paciente passou, menos dados ou mais dados ele vai ter para desenvolver o hiperplano de previsão. Então, a ideia é ter esses hiperplanos com intervalos menores, com os dados mais iniciais, para os casos que acabaram de começar a acontecer, para tentar desenvolver hiperplanos que foquem só nesses dados, né, e tentem melhorar um pouco a porcentagem de previsão, porque eles justamente, né, não ficam se baseando em dados que
às vezes acabam sendo não preenchidos ou não tão relevantes para aquela etapa. E isso se provou, assim, se mostrou até que útil. A gente desenvolveu uma boa parte dessa ideia do projeto e conseguiu alguns resultados bons. Aqui, quando a ideia era usar primeiro um intervalo, depois, para casos com tempo um pouco mais avançado, a gente usaria o primeiro intervalo junto do segundo intervalo e assim por diante. Quando a gente completa os 4 intervalos, a gente já está falando de hiperplanos completos, como todos os que foram exemplificados antes, né? Que, por padrão, eles usam todos os dados. Outro método, acho que é o último, que a gente vale ressaltar aqui, que a gente acabou usando para tentar alcançar essa mitigação de dados, foi uma ideia um pouco mais diferente, né, que envolve árvores. Acho que, não sei se todo mundo aqui, imagino que sim, já passou por grafos, né, já tem a noção do que é uma árvore. E a ideia aqui é uma árvore de decisão, que como é que ela funciona, basicamente? Aqui eu peguei um exemplo fora do nosso contexto para ficar até mais claro. Aqui seria, por exemplo, uma árvore de decisão para num dia que você está pensando em jogar tênis, talvez, ou qualquer outro esporte, você vai passar por essa árvore de decisão, avaliar o que tem em cada nó dela para decidir qual vai ser a resposta final. Então, primeiro a gente vai olhar aqui, né, nesse primeiro nó, a questão do tempo. Os nós aqui são só esses quadrados, retângulos, desculpa, que estão em vermelho. Aí, esses azuis são mais as respostas mesmo. Então, seria meio que uma árvore de 3 nós aqui, né, para chegar em uma resposta final. Primeiro a gente avalia o aspecto do tempo, né? Para a gente saber se a gente vai jogar tênis, tem que saber como é que vai estar. Aí, vamos dizer, caso tenha nuvens, não tem tanto problema, você só decidir jogar, né? O tempo vai estar tranquilo, não vai estar calor, não vai ter muita umidade, ventando, nem tempestade, então tá tudo certo, pode ir. Se tiver sol, a gente avalia a umidade, né? Se ela estiver elevada, a gente passa para esse nó aqui. Aí, a partir desse nó, a gente vai ter que tomar outra decisão. A partir do que a gente vê que constatar, né? Dependendo de como a umidade tiver, né? Se ela tiver elevada, a decisão final vai acabar sendo não. Se ela tiver normal, a gente pode decidir que sim aqui. Se estiver chovendo, caso, por exemplo, o vento esteja fraco, a gente pode decidir que não, mas... eu acabei pegando esse exemplo rápido, desculpa, gente, pelo menos pra mim, a lógica eu acho que seria o contrário aqui, né, mas... Enfim, a ideia na prática, o que acontece na questão da árvore de decisões, quando a gente está falando no projeto, né? Cada nó desses vai ser basicamente um hiperplano. E qual vai ser a decisão que aquele hiperplano vai ter que tomar? Quando a gente pega um paciente para começar a avaliar, ele vai ser dado para o primeiro hiperplano, né? Que seria o nó pai aqui, né? A raiz. E a partir disso, ele daria a primeira resposta, né? Ele diria, eu acho que esse paciente não vai ter uma recuperação tão boa e tal, por causa dos motivos que o hiperplano tiver. E a partir do momento que ele diz não, ele vai passar esse paciente para um outro nó específico aqui, que vai ser outro hiperplano também. E esse hiperplano vai tomar uma outra decisão, que seria o segundo aqui, né? E assim sucessivamente. Até o momento que a gente vai chegar no hiperplano final que decide se de fato aquele paciente vai ter uma resolução boa ou ruim. Então, a principal diferença desse método para o método de pools, né, é basicamente que nesse aqui a gente não vai fazer o paciente passar pela avaliação de todos os hiperplanos disponíveis. A ideia é que você desenvolva hiperplanos iniciais e eles decidam
quais os próximos hiperplanos tem que avaliar aquele paciente para determinar se ele vai se recuperar bem ou não. E essas decisões, elas podem ser em cima de parâmetros específicos. Por exemplo, se um paciente teve... quais sintomas ele teve, né? Se ele teve diarreia, por exemplo, ele pode ser um paciente mais suscetível a estar infectado por Covid, né? Então, ele pode, a partir dessa primeira avaliação, ele pode ser direcionado para um outro hiperplano que já vai avaliar outra coisa. Por exemplo, se ele teve febre. E juntando todas essas avaliações de hiperplanos especializados, a gente chegaria a uma resposta final. E é basicamente essa a ideia, né? A aplicação prática, a gente desenvolve uma árvore mesmo e no final, quem ficou mais responsável por essa parte foi justamente o João, o aluno de mestrado. Aí eu não estou tão inteirado sobre os resultados deles, então não sei dizer direito como é que foi. Acho que o professor até pode dizer melhor que eu. Ele está trabalhando ainda na parte de árvore de decisão. Ainda não teve resultados assim suficientes para apresentar, ainda não. Uhum. Então, basicamente foram esses. Eu vou deixar aqui no final do slide uns links sobre vídeos que a gente já fez sobre esse nosso projeto, né? Estão disponíveis no meu canal. Eu vou passar o slide pro professor depois, ou qualquer coisa posso passar o link aí no chat direto. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, sobre como funciona especificamente, tem esses 2 vídeos. Um é feito para o CEMIC de 2021, né? E o outro foi um vídeo projeto que a gente fez também para essa CEMIC, só que ele não chegou aí para o final, né? Mas ele tem umas ilustrações, acho que pode até deixar um pouco mais claro. Ótimo. Aí, quem quiser pode passar lá depois. Tá ótimo. Então, eu vou passar rápido agora sobre a questão da modelagem, né? Porque muito do que a gente fez, muito do nosso trabalho para isso tudo poder funcionar é baseado no que a gente extrai dos bancos de dados. E eu vou começar a introduzir para vocês aqui agora como é que a gente se depara primeiro, né? Porque a gente tem que pegar esse banco de dados, ele é bruto, é disponibilizado pelo SUS, né? Tá no site DataSUS, vocês podem achar aí na internet. E a partir do banco de dados que eles disponibilizam, a gente tem que tentar tratar esses dados para justamente eles ficarem compatíveis com o algoritmo para ele poder desenvolver um hiperplano. Então, eu vou começar a introduzir um pouco aqui rapidinho, eu vi que o meu tempo já está se excedendo um pouco, para vocês poderem ter uma noção de como é que foi, mais ou menos. Essa aqui é a ficha é a ficha do SUS, né? Para quando você entra lá com suspeita de Covid, a ideia é que você preencha isso e é o que vai parar no banco de dados, né? Essa é a ficha de um paciente, aqui tem todas as informações que ele poderia preencher, idade, CPF e tudo mais. Aí tem aqui as opçõezinhas, por exemplo, para cada quadrozinho. É bem vasto isso aqui e dependendo do preenchimento de dados, né, tem uns campos que você precisa preencher, mas a maioria deles não é obrigatório. E é isso que acaba deixando a gente com um problema na hora de desenvolver hiperplanos, porque tem muita falta de dados. Mas essa aqui é a ficha, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, além da ficha, a gente já chega aqui nisso que a gente chama de dicionário de dados, que é para cada campozinho daqueles aqui na ficha, né? Por exemplo, o campo 42. Para cada número desses, tem uma descrição do que o dado de como ele é representado, do que o quanto espaço ele vai ocupar, qual tipo de variável, qual o nome dele no banco de dados, né? Todas as informações sobre um campo específico estão aqui. E aqui foi como a gente começou a filtrar, né? A gente trabalhou com um professor da UF, o professor Fábio, né? Acho que, se eu não me engano, ele é biólogo. E a gente usou o auxílio dele para poder ir distinguindo, avaliar. Essa foi a primeira filtragem, para poder determinar quais campos de todos esses vão ser mais relevantes para a gente poder
nutrir o hiperplano com essas informações, né? Então, por exemplo, aqui, esse campo aqui é o número de registro. Isso não seria um campo que seria muito relevante, né, para o banco de dados dizer qual vai ser o diagnóstico daquele paciente. Então, a gente passou o olho em todos esses campos aqui, fomos até o final e avaliamos campo a campo quais seriam relevantes para poder determinar quais teriam alguma importância, né, para ajudar na questão do diagnóstico. E depois que a gente terminou de filtrar, né, decidir quais campos entrariam, a gente fez o trabalho prático, que a gente desenvolveu um algoritmo para tratar o banco de dados, e em cima desse algoritmo a gente colocou lá, ó, de todos os campos que são disponibilizados para a gente quer tais campos. A gente escolheu uma quantidade bem seleta. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui é uma tabelinha de um documento que a gente preparou há pouco tempo, né? Aqui, essa tabela ela possui todos os campos que estão nesse banco de dados. Aqui tem o campo, a descrição aqui no meio, né? E o formato da variável, né? Como é que ele foi armazenado ou colocado lá. E para todos esses campos brancos são os campos que estão no banco de dados. E todas essas linhas que estão cinzas são a representação de quais campos a gente escolheu para entrar no banco de dados final, né? No banco tratado, que a gente tratou, quais informações passaram para desenvolver nossos hiperplanos. Então, vou rolar aqui para baixo, vocês podem ver que a maioria ficou em branco, porque, de fato, são muitos campos que, às vezes, são tecnicalidades, né? Uma questão, ou muito específicos. Cada um teve uma motivação, mas tiveram vários campos também, que são todas as linhas cinzas, os campos que passaram, tiveram vários deles que passaram. Aí essa aqui é a tabelinha toda, né? E para cada campo desses, os cinzas foram os que entraram. Eita, desculpa, fiz besteira aqui, gente. Apertei um botão errado. Aqui. E aqui, por último, eu vou mostrar para vocês meio que a representação. Desculpa, gente, eu sei que é muito feio, mas eu tentei pegar aqui, olha, um banco de dados bem pequenininho, porque na prática a gente trabalha com mais de 1 milhão de pacientes, né, por banco de dados. E desses filtrados, depois que a gente filtra o banco de dados e alguns pacientes são excluídos, é porque eu esqueci de comentar isso, a gente também determina que o paciente tem que ter uma certa quantidade de campos preenchidos para ele poder ser usado, né? Porque um paciente com muitos campos vazios, ele não vai ter uma previsibilidade muito boa. Então, isso poderia afetar as nossas porcentagens no final, né? Então, eu fiz um mini banco de dados aqui rapidinho para poder ilustrar para vocês, mas ainda ficou bem grande, né? Aqui é só para ilustrar mesmo como é que a gente recebe e como é que ele fica pós-tratamento. Então, essas duas primeiras linhas aqui, vocês podem ver que são campos são nomes de campos. Como mostrei aqui no dicionário de dados, vocês podem ver que são os mesmos nomes, né? Representam os campos aqui, dá pra ver. E a partir disso, cada linha, como eu já tinha dito, é um paciente. A cada ponto e vírgula que tem aqui representa a diferença, né? Que passou de um dado para o outro. E aí a gente pode ver que eles têm vários pontos e vírgulas aí que não tem nada entre eles. Isso seria os campos que não foram preenchidos, né? E passam para o banco de dados assim, até o final das linhas. Aí tem uns que acabam mais cedo, outros que vão até lá embaixo. Depois que a gente trata, eu vou tirar aqui vou deixar por enquanto. A gente pode ver aqui, olha, que a ideia é tratar todos esses campos em binário, para poder ficar digerível e para ele poder ser traduzido bem para a separação, né, do algoritmo e o hiperplano e tudo mais, para ser uma categorização boa. Como vocês viram nos exemplos da sala de aula, a gente tem só 2 bits. Sim, né, no banco de dados, né, no caso do ou binário, né, ou por exemplo, das coordenadas de um ponto no R2, né? Aqui o Igor vai ter 212, Igor, é isso? Sim, o que a gente filtrou acabaram sendo 212 bits. E o que 212 bits. Sim.
Para cada registro de pacientes. Então, por exemplo, o seu hiperplano vai ter dimensão 213. É isso, por causa do W isso, ainda, né? Exatamente, W0, do B. Então, aí acabou, justamente, cada bit desse aqui, na prática, vai representar uma dimensão, né, nova que a gente vai estar atribuindo àquele hiperplano. E aí, na realidade, vai ter 214 porque tem o Y' também. É verdade. Então, aí como é que a gente foi determinar esses bits? Para explicar rapidamente para vocês, dependendo da possibilidade, né, da quantidade de respostas possíveis para cada campo, a gente determinava quantos bits aquela resposta ia produzir no banco de dados. Por exemplo, se tem 2 respostas possíveis, a gente pode usar só um bit para aquele campo. Se já são 4 ou 3, a gente teria que usar no mínimo 2. E assim a gente foi determinando. Cada campo tem uma quantidade de bits associada a ele e assim eles vão compondo todo o banco de dados aqui. Vocês podem ver aqui que aqui está escrito início int 141. Isso não é um bit nem nada. É uma flag que eu tinha usado numa etapa do projeto para determinar onde começava e onde terminava os intervalos aqui, né? Como eu mostrei para vocês, esses intervalos aqui, né, são os de campos. Aí eu estou me referindo justamente a isso. Isso aqui é o primeiro intervalo e ele iria até aqui, né, que representa o fim. Ou seja, esse primeiro intervalo tem essa quantidade toda de bits aqui. Se eu não me engano, são 150. Aí eu fui fazendo assim, até aqui são 150 bits. E a partir desse banco tratado, a gente pega a gente começa todo aquele tratamento, né? Quando a gente já tem isso aqui feito em mãos com todos os pacientes, que na prática tratado deram mais de 400 mil, porque começaram com 1 milhão e 100, mas como a gente vai filtrando com aquela condição de ter pelo menos X campos preenchidos e tal, aí acabam diminuindo uma quantidade relevante de pacientes. A gente filtrou 1 milhão e 100, ficaram 400 mil. E a partir desses 400 mil, a gente entra nessa etapa aqui, olha. A gente entra aqui com teste de sanidade e toda a realização do trabalho continua. A gente passa pelo algoritmo classificador e assim por diante, como eu apresentei. Mas em geral, gente, é isso mesmo. Essa ideia, tentei resumir o máximo possível. Desculpa eu ter me atrasado. Ficou ótimo, Igor. Nós adoramos. Muito. Espero que... Espera aí, Otto, que a gente já vai fechar. Já vamos terminar. Então, só para finalizar, alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, assim. Não, achei bem tranquilo. Tá Consegui ótimo. entender, sim. Tá ok. Então, Muito obrigado, Igor. Obrigado, gente. Foi ótima oportunidade. Ótimo para nós também. Então, qualquer coisa, podem me contatar. Eu vou passar o slide para o professor depois. Se vocês tiverem a fim de ver os vídeos, eles vão estar lá. Tá ótimo. Muito obrigado, Igor. Obrigado você, professor, pela oportunidade. Um abraço em todos. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.